Pode Falar começa já já. Olá, pessoas! Cá estamos nós em mais um episódio aqui do Pode Falar, em mais uma sexta-feira. E aí, amigo, tudo bem? Tudo ótimo. Nessa noite que hoje tá chuvosa, que a gente sempre agradece, é sempre bom frisar. Obrigado, né? Por Gente, só esse com um dia. detalhe: onde ele mora tá chovendo, né? Onde eu moro não tá caindo uma gota. Já É, choveu, mas tipo, pra cá, pra onde eu moro, é uma chuva de flash, sabe? Cai 5 gotas e para. É tipo isso, assim. visita de médico, né? Uma É, chuva bem é assim, impressionante. acabou. É. E é um calor aqui, gente, que vocês não têm noção. Vocês não têm noção. É muito quente, o amigo sabe disso, porque o amigo já passou 2 dias aqui comigo e é babado o calor aqui. É É, muito quente. É calor demais. Demais, demais, demais. E cá estamos nós para mais uma conversa gostosa aqui nessa sexta-feira. Antes da gente entrar no nosso tema, vamos aos nossos recadinhos de sempre. Doe Pix, se você puder. O QR ele fica aparecendo aqui em cima. E aí é só você apontar a câmera do seu celular e fazer a doação do valor que você puder, se você quiser. Se você não quiser, sem problema, comenta, curte, compartilha, manda o vídeo para frente. Tem uma novidade também que eu não falei no episódio passado, que é o QR do Spotify. Então você que está aqui no YouTube e quer ouvir a gente, você aponta a câmera do seu celular para o QR que ele fica aparecendo aqui embaixo. Ele fica aparecendo sempre a cada vez que aparece os botões de compartilhar, comentar, etc. Na sequência ele aparece, tá, gente? Então ele fica rolando aí o QR do Spotify. Ele não está fixo, mas ele vai ficar aparecendo constantemente ao longo do vídeo. E você que está no Spotify, queira, caso, né, de repente fazer doação de Pix, a chave ela está fixada na descrição e rola também na vinheta do intervalo. E aí, gente, hoje nós vamos trazer aqui para o nosso bate-papo dessa sexta-feira a TV de ontem e a TV de hoje. O Meteoro Brasil, um canal assim que eu acho fantástico, sobretudo a forma como eles estão atualmente, eu acho assim show de bola, aquela pegada assim meio MTV, que eles ficaram com uma cara assim meio MTV, né? Achei fantástico. Inclusive eles colocaram agora um canal, né, que faz parte do Meteoro, que é o Cringe. Já viu, amigo? TV eu já Cringe. vi eles falando, mas eu ainda não vou, ainda não Eu fui já ver. já tô seguindo eles lá. Inclusive fica aí, gente. É a dica, tá? Para vocês. E lá eles fazem uns vídeos, eles escolhem um tema e aí eles comentam, né, aquele vídeo. É o Álvaro, né, que é um dos apresentadores e dono do canal. E aí eles comentam, né, eles fazem todo um roteiro. Assim, é fantástico o trabalho. E aí eles fizeram um vídeo lá que é sobre a TV Colosso e sobre o TV Cruz. Inclusive, Ah, o Álvaro, ele fala que o TV Cringe surgiu a partir do TV Cruz. Ele pegou essa ideia. E aí ele pensei fala, nisso aí, me veio. Mas só as pessoas mais velhas vão catar essa se referência. você não sabe o que de acho é TV Cruz, aí você vai ter que dar um Google, gente. Aí a gente não vai poder aqui fazer toda uma explanação do que era TV Cruz. Aí eu vou dizer para vocês que TV Cruz era a sigla era o seguinte, tá? Comitê Revolucionário Ultrajovem, que Isso! surgiu, né?
que Putz, desbloqueou. surgiu, Plic, uma memória aqui agora. que surgiu no finalzinho dos anos 90, 98, 99, ele É, surge aqui no SBT. E eram 4 crianças, na época crianças, que faziam a apresentação. Então eles queriam roubar, né, o sinal de TV e entrar na televisão das crianças, né? Porque as crianças precisavam ter o espaço delas, serem ouvidas e etc. E rolava esse programa ali por volta de 6h30, 7 horas da noite, mais ou menos, era essa faixa de horário assim que começava. E era assim, show de bola, supimpa esse programa, era fantástico. Rolava os desenhos da Disney. Então, era era Hércules, Super Patos, Super Patos, Hércules, e né? 101 era Dálmatas, Mazupilame, era Marsupilame. que era um bichinho peludinho que vivia na floresta. Gente, era muito legal. Doug, que assim, eu adoro Doug esse é muito desenho. maravilhoso. E desenho é o seguinte, tá? Então, inclusive, se você tem assinatura da Disney ou não, né? Aí você vai ter que dar uma vasculhada assim mais profunda na internet. Assista esse desenho, caso vocês nunca tenham visto, as pessoas mais jovens, né? Assista esse desenho ele tem umas mensagens assim Eu acho incrível esse fantásticas. desenho ter sido feito, inclusive, né? Na época, porque é um desenho totalmente existencial, assim. Ele não Sim, tem aquela pegada de desenho, sabe? Até que tem umas o que tem de fantástico no desenho é tudo da imaginação dele, praticamente, né? Que é aquela coisa é algo dele. parecido, assim, levemente com o mundo de Bob, mas não tão É, exagerado em termos de sim, imagens que o Bob criava na cabeça dele, era tudo muito over, né? aham, O Doug não é tanto assim, até porque o Doug é um adolescente, né? E o sim, Bob é um bebê, quase um bebê, né? é. O Bob tem 4, 5 anos, né? E eu achava fantástico, assim, esse desenho, com umas abordagens que, se a gente olhar hoje, né, Aham, muito emocionais, assim, muito de coisas de, né, é muito que demais. não era muito a cara do convencional da época, né, dos desenhos, assim. Uhum, Serem uhum. tão dentro do. Porque é muito sobre o dia a dia dele, que ele é apaixonado pela menina do colégio, né? Aquela E Pate tal. Maionese. É, É pela parte maionese. Aí tem o cara que faz bullying com ele e é, tudo o mais. Roger. O Roger, né? É, o Roger. É. Aí tem toda uma coisa que na época não era muito essa pegada. Eu achava genial. Pra mim é um desenho precursor, assim, de uma série de desenhos que veio depois, inclusive hoje, né? Steven Universo, A Hora da Aham. Aventura também. Os desenhos que tem umas sacadas assim mais psicológicas, E né? o Doug, Que esse né, já amigo, ele tinha. colocava tudo na agenda dele, no diário dele, né? Ele tinha um diário e ele sentava, começa sempre o desenho assim, gente. Você que nunca viu esse desenho, o Doug ele deve ter ali na casa dos 12, 13 anos, mais ou menos, a faixa etária dele, né? Ele tem uma irmã que é mais velha, né? Que é metida artista e tal, que é a Judy, né? É. E aí ela é toda dramática e ela é envolvida com teatro, com música, enfim, ela é toda performática, assim, tudo ela faz um drama e tal. E aí começa o desenho, né? O primeiro episódio é a mãe dele dizendo que tá grávida, né? E aí a mãe dele vai e diz que tá grávida e etc e tal. E aí ela começa a contar para eles. Ele, não, não acredito. Tomara que seja um menino dessa vez, que não seja de novo uma menina, né? Porque a irmã dele é muito chata e tudo, né? Só que ele é um menino muito do bem. Ele é um garoto super do bem. Ele é muito do bem, Doug, né? E aí ele tem um único amigo, né? Que é o Skitter, né? Skitter, E a, isso. que ele é verdinho, né? E É. aí e uma coisa que é interessante, gente, que os personagens, eles são multicoloridos. Eles têm, assim, várias cores. Azul, verde, amarelo, lilás. Então, assim, eles são muito coloridos.
né? A cor da pele deles é essa. Tem personagens azuis, lilás, verdes, amarelos, laranja, né? É muito interessante isso, inclusive, né, amigo? É porque esse desenho se passa, amiga, no final, depois do final de X-Men. Aí os mutantes já são aceitos pela sociedade. São todos mutantes. Entendeu? É depois que o Xavier conseguiu fazer todo mundo aceitar os mutantes. Tá aí. Eu acho. Porque tá aí uma coisa que eu não está aí. Se você é contemporâneo nosso, e se você sabe o porquê, eu não fiz essa pesquisa, inclusive, o porquê dos personagens de Doug serem assim, coloridos, né? Terem essa variedade assim, de cores de pele. É muito interessante isso, inclusive. Né? Muito interessante mesmo. Tá aí. Não sei porquê. E sabe o que eu acho interessante dessa coisa deles serem coloridos? É que eles são coloridos, mas é tudo tão naturalizado, é tão natural no desenho, que em momento algum tu se pega, mas ele é verde. Perfeito, né? Isso. Tu não fica. O desenho em nenhum momento te passa a sensação de que isso é uma coisa fantástica. Não, é normal. Sabe? Normal, tu não te percebes, é perfeito. Isso mesmo. A gente não se liga assim. Exatamente, né? Amigo. Boa lembrança essa. A gente não vai se atentar. A gente não se atenta. E é muito legal isso que o amigo colocou, porque a gente naturalizou. A gente naturaliza, né? Então são pequenas coisas que fazem muita diferença, né? Então a questão da imaginação, tudo ocorre, né, dentro da imaginação. Uma boa parte do desenho, né, ele vai contando no diário as coisas que acontecem com ele naquele determinado dia ali, naquele episódio. Aí ele começa: querido diário. Aí ele tá lá sentado na mesinha dele, o Costelinha, que é o cachorro do lado, né? E aí ele começa, né, a escrever tudo que ele viveu. Aí ele vai vivendo. Só que o que acontece? A imaginação dele é assim, dentro de uma determinada situação que ele viveu naquele dia, aí ele vai e pensa o que ele poderia ter feito se ele fosse tal coisa, se ele fosse tal pessoa, tal herói, enfim. Aí ele começa, né? Mas dentro daquele contexto ali que ele viveu naquele dia, ele, poxa vida, mas se eu fosse assim, tal, papapá, aí ele começa a imaginar, aí entra, né, a imaginação dele. E no final sempre tem uma mensagem. Quando ele conta toda a história no diário, né? E aí quando o episódio ele vai se encaminhando para o fim, volta para ele sentado na mesa. Ele tá lá na escrivaninha, né? A meia luz dentro do quarto, terminando de escrever, e aí ele solta uma mensagem, né? Como naquele episódio que o Skitter ele se transforma em vampiro, não, pensam que ele é um vampiro por conta da festa do Halloween, e aí o Roger, né, que é o bandidão da escola e tal, ele começa a espalhar, né, ele e uma outra menina que, devido a certos comportamentos do Skitter, ele é um vampiro. E aí o Skitter vai e arruma uma festinha na casa dele, porque o Skitter é outro que é um personagem super gente fina, né? Ele e o Doug são os fofos, assim, do desenho todo, né? E aí ele vai, arruma lá a casa dele e tal, para receber os amigos da escola que ele tinha convidado pro Halloween. E aí ninguém vai, porque tá todo mundo pensando que ele é um vampiro por conta de coisas que viram, atitudes suspeitas e não sei o que. Aí viram ele uma caixa de transporte de pet cheio de morcegos. E aí, caramba, ele tá aí, é a prova de que ele realmente é um vampiro e tal, papai. E quando termina, óbvio que o Skitter não é um vampiro, né? E aí, quando chegam na casa dele, ele tá lá com a roupinha de Drácula, fantasiado, né? E aí, tá vendo só, ele é vampiro, não sei o que, papapá. E o Doug, não, ele não é. Ele não é, não. Ele não é um vampiro. Aí fala pra eles, Skitter. Ele vai e começa a contar que aquelas coisas que foram acontecendo ao longo da semana, ele vai explicando o que era cada situação daquela. Os morcegos foram uns morceguinhos que eu resgatei, eles estavam
feridos, parece, um negócio assim. Aí eu resgatei eles e tudo, e fui soltar eles numa mata aqui perto e tal, porque eu protejo os animais, eu não sei o quê. Enfim, aí no final vem a mensagem, né? Que o Doug sempre dizia uma mensagem, né? E isso serve para a gente pensar que nós nunca devemos julgar as pessoas. A gente antes precisa ouvi-las, né? Então tinha ainda isso, essas reflexões que ele promovia. É necessário a gente ouvir. Nunca faça isso, principalmente se essa pessoa for seu melhor amigo. Então, tinha toda uma temática por trás. E isso é muito interessante a gente perceber, né? Como eram as coisas antigamente, como são hoje. Dificilmente, praticamente não existe, até porque os desenhos perderam o vigor, né? O desenho para as pessoas dessa faixa etária, né? Doug a gente assistia, eu lembro de assistir Doug no TV Cruz, amigo, eu com 10, 11 anos, né? E aí, né, poxa vida, né, era um desenho que tu paravas para assistir tudo. Então, as crianças de hoje, dessa faixa etária, jamais se sentariam na frente da TV para ver um desenho como Doug. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Primeiro que já começa pelo programa, né? TV Cruz, né? Seria aceito hoje, né? Comitê Revolucionário Ultra Jovem e tal, seria para essa geração? Primeiro que o problema talvez não fosse nem as crianças em si, né? Primeiro ia ser um patrulhamento que ia ter por esse nome. Comitê Revolucionário Ultra Jovem. Já ia ter uma polêmica, porque tudo hoje, meu Deus, gera uma polêmica, né? Tudo. E aí ia ter polêmica, porque iam dizer que isso e aquilo, que era uma doutrinação e blá. A gente já sabe a reza, né? Comunismo, o fantasma, né? Ia pular aquele fantasma vermelhão assim, pro comunismo e tal. E aí ia ter aquela onda. E aí não ia passar. Por exemplo, o SBT mesmo talvez não exibisse hoje, né? Então tem um outro viés totalmente completamente diferente. Então, diferente. Podia exibir até, mas não com esse nome, talvez. E o interessante é que essa ideia do TV Cruz, né, de ser crianças hackeando, né, o sinal da televisão, que é uma ideia fantástica. Eu não sei se é original do SBT ou eles copiaram isso de algum lugar, mas é maravilhosa a ideia. O Marcelo Adnet fazia uma sketch parecida com essa, já bem pra cá, né? Quando ele foi pra Globo, Marcelo Adnet, que tinha aquele programa de comédia dele, e aí era a TV na TV, né? Eu acho que era esse o nome. E aí tinha um dos quadros, era um cara que hackeava a Globo pra falar mal da Globo, sabe? Ou seja, era o cara da Globo fazendo um sketch de humor onde, né? Um cara hackeava a Globo pra falar mal da Globo. O que é isto, Rede Globo? E ele ainda fazia um sotaque nordestino ainda, né? O que é isto, Rede Globo? E tal. E aí aquele velho bordão de isso a Globo não mostra e tal, não sei o que, né? E aí é uma ideia parecida com essa do TV Cruz, né? Só que o TV Cruz é muito anterior, bem anterior. Se eu não estou enganada, o TV Cruz, ele foi uma ideia original, amigo. É maravilhoso. Foi uma ideia original. Foi uma ideia original. Então, gente, eram programas assim, TV Colosso, que o Meteoro, como eu falei no início, né, ele também mostra, né, ele mostrou TV Cruz e TV Colosso. TV Colosso, que ainda é muito mais para trás, né? E é um programa que eu tenho memória. Eu também tenho. Bem pouquinho, mas tenho, assim, aqueles flashes do fundo da cabeça, assim. Isso. Eu tenho um flash muito vivo, assim, de alguns momentos. Ele mostra algumas coisas no Meteoro e parece que dá aquele start, assim, na tua cabeça. Caraca, era mesmo. Era isso aí. Tu assiste. É isso aí e tal. Né? Porque tu começa a relembrar. E uma coisa que o Álvaro fala, né, no vídeo que eles fizeram do Meteoro, é que nunca mais haverá um programa, né, como TV Colosso. Nunca mais. Não vai mesmo. Nunca mais. Primeiro que os programas infantis acabaram no Brasil, né? Infelizmente, assim. Isso. Né? E o TV Colosso, você que está aí assistindo, ouvindo, era um programa, só para você ter uma noção aí, você que não faz ideia e tal,
Era um programa que era uma mistura assim de Muppets, eu acho que vocês devem conhecer, vocês mais jovens, né? Com Família Dinossauro, sabe? É, Era um, perfeito. É isso não mesmo. era? É isso mesmo. Era essa mistura, assim. Era uma mistura de Muppets com Família Dinossauro, gente. Só que era um programa todinho feito por cachorros. Os bonequinhos eram cachorros. Então aí, né, tinha, né, a E cachorrona eram lindos. gigantesca, Priscila, lindos. né? Era A Priscila, não, qual era? Priscila, Priscila, né? era a Priscila, tinha o Eles chefe, eram lindos, lindos. Era, eu lembro dele. Que era um o marrom, assim, né? chefe era um Eu acho. marronzão, era. Era. Tinha um que era meio que um crush da Priscila, que ele usava uns óculos assim escuros, que era do mesmo tamanho dela. E aí eles meio que ficavam se paquerando e tal. Só que eles faziam, isso eu não me lembrava, eu fui relembrar quando o Álvaro mostra isso no Meteoro. Eles faziam assim umas brincadeiras com programas que já existiam na televisão. Ah, umas paródias, assim. Isso. Então aí ele pegava, por exemplo, e tinha o Thunderbolt, né? Era o Thunderbolt da MTV, que era o cara que apresentava os videoclipes e tal. E aí eles pegam o cara, né, que apresentava, e aí ele era reproduzido só que em forma de cachorro dentro da TV Colosso. E aí eles faziam essa brincadeira, né? E isso, eu digo, caraca, não é que era isso mesmo? Eu não lembrava disso. E ele vai falando, a gente vai rememorando assim, né? Ah, realmente, era isso mesmo. E era um programa fantástico. E o Álvaro ele traz umas curiosidades, né? Que foi um programa que custou caríssimo. Era um programa Era uma super produção, né? que entrou porque a Xuxa saiu do horário na época, né? A Xuxa sai, o horário ficou aberto, era só para ficar 3 meses, só 3 meses ali, e acaba que ficaram 3 anos, Aham. né? Porque foi um sucesso, porque até lá, né, vinha a Angélica com programa infantil e tal. Só que aí, como o negócio foi, o projeto quando foi apresentado, né, a Globo ficou, porra, isso vai ser muito foda, né? Vamos investir. Aí começou a produção e tipo né, os caras que ficavam lá, né, os bonequeiros e tal, eram caras fantásticos, né? Eles vão para os Estados Unidos para mandar fazer o pelo da Priscila lá. Era porque aquilo era um nível de produção. Eu lembro desses bonecos, assim, era coisa hollywoodiana mesmo. Hollywoodiana. Isso. E agora tu tá falando que ele foi produzido lá, faz todo sentido. Era hollywoodiano o negócio. Nessas curiosidades o Álvaro foi trazendo no vídeo, né? Eu disse, caraca, então tá explicado, né? Porque tinha a Priscila, ele fala que a Priscila era manipulada por 4 pessoas, né? A pessoa que estava vestida, a pessoa que manipulava os olhinhos e a boca dela, né, para fazer o sincronismo, e mais, aliás, por 3 pessoas, e mais a pessoa que fazia a narração, que lia o texto. Sim. Então, gente, era uma super produção, né? Porque tinha toda a mecânica que era controlada a controle remoto, né? Então tinha que ter aquela sincronia da reação, né? Os gestos dela coincidirem tudo bem com ensaiado, bem. E do rosto, né? Da carinha dela e tal. Então, gente, era um trabalho assim fantástico. Por isso que é muito parecido que eu falei, né? Com a Família Dinossauro, que tem também essa mesma pegada. Uns bonecões gigantes, assim. Isso. Né, que eles também, quando eles colocavam a cabeça, que a cabeça era, né, a mecânica do negócio, eles também tinham alguém que controlava isso, a distância e tal, a pessoa que lia o texto e a pessoa que estava lá dentro para fazer os gestos, né? Gente, era um programa assim lindo. E aí dentro desse programa rolavam desenhos, rolava X-Men. Eu não me lembrava disso. Quando ele mostra, né? O Álvaro mostra no Meteoro a propaganda, né? E hoje, na TV Colosso, não sei o que, aí aparece X-Men. Eu digo, caraca, X-Men a gente assistia aí, né? Era aí que a gente assistia. Eu me lembro mesmo. Que eu tinha uns... Caraca! Eram uns 4 anos mesmo, eu me lembro.
né? Uns 3 ou 4 anos por aí. Eu tinha por aí. Uns 4, 7 para 5, 8. acho. Eu tinha 7 para 8. E aí, gente, a gente fica assim vendo como era. Claro, né, que a gente está falando aqui dos pontos altos da televisão, né? Que até mesmo os programas Inclusive, a gente falou o tema de. Sim, a gente falamos. A TV de ontem e a TV de hoje. E a TV de hoje. Ah, tá. Isso. Que a gente foi falando, eu até não lembrava se a gente tinha falado. A gente falou. E aí, até mesmo os programas tipo da Xuxa tinham, né, a questão dos desenhos, que eram muito bons. Claro, que o programa da Xuxa em si tinha momentos bem constrangedores, né? Era caótico, era caos era puro. Caótico. O programa da Xuxa, o original, né? Aquele programa que ela fazia, Isso. Era caos puro, assim. Chega hoje, já teve vários momentos, né? Desses reencontros dela com aqueles momentos constrangedores com as crianças que tinha, tem vários, né? Tem o da Cláudia, Senta lá Cláudia, né? Tem o do menino lá que... Xuxa, hoje é meu aniversário. Ela, tá, legal. E ela vai pra outra coisa. Ela nem deseja feliz aniversário pro menino, nem nada. Tem aquele outro que a criança tá lá disputando, participando de uma gincana. Aí ela diz, a criança é gordinha e tal. Ela diz, vai, gorda. Gente, era uma coisa assim terrível. A Xuxa era caótica. E não, é porque ela fala. Aquilo era suco de causa, assim, porque ela fala que ela gravava num dia 5 programas. E esse suco do caos sempre acontecia no 5º programa, que era o último. Ela tinha passado o dia, né, gravando. E aí no último programa já tava assim, uns 3 parafusos já tinha 5 programas? Eu não sabia. Era. Ela fala que era 5 programas. E aí quando houve o reencontro, que num programa desse que ela tava, e esse menino do Feliz Aniversário, se eu não me engano, ele chega com ela e tal, aí ela, ai, menino, diz que aí, olha, mas isso aconteceu, deve ter sido no 5º programa, aí ele foi no 5º programa, ele foi no 5º, na 5ª gravação. É isso, gente, eu sabia, eu tava já doido, já tava já pra lá de Bagdá, já. Do 5º programa é uma loucura, e realmente, né? Gravar 5 programas num dia, assim, é uma loucura. Cheio de criança, né? Cheio de criança. Cheio. Porque, assim, é diferente o programa da Xuxa dos outros, por exemplo, do programa da Eliana, né? Né? Dos outros. Até o da Angélica mesmo era diferente. O da Xuxa era um auditório muito cheio de criança, assim. E era criança pra tudo que é lado, correndo e tal, e não sei o quê. E ela fazia o que ela podia, assim. Eu acho, pra gerir o negócio. O programa da Eliana não tinha público, né? Que era o Bom Dia e Companhia, né? E mesmo o programa que ela apresentava anteriormente, né? O Bom Dia e Companhia, também não tinha. Que era na Record, né? Não, da Record foi bem depois. Foi bem depois. Ela começa na SBT, ela vai embora. Assim. Aí depois ela vai e passa pra Record. Depois ela foi pra Record. Que aí ela queria atingir um público infanto-juvenil, já adolescente, tudo. Ela queria sair das crianças, né? E aí ela queria pegar esse público infanto-juvenil, adolescente, já mesmo e tal. Só que não deu certo, né? Porque a Eliana foi Bom Dia e Companhia eternamente, né? Tanto que quando ela sai, aí depois veio a Jaqueline Petrovic, né? Que fica foi no lugar aquela dela. que durou pouquíssimo tempo? Não, a Jaqueline ficou bastante tempo, assim. Teve ela uma, era então, do Fantasia. Ela saiu porque ela cortou o cabelo, não foi? Não sei se você lembra, sim. Né? Era Mariane. Foi uma que teve uma passagem, assim, foguete no SBT. Sim. Que o Silvio Santos não queria que ela cortasse os cabelos, ela cortou bem curtinho. Isso. E aí ele disse, não. Nega. E aí, só que ela tinha o próprio programa dela. Esse eu não lembro, assim. Eu não lembro. Eu também não lembro. Eu lembro só da história que eu ouvi depois. Porque parece que ela ficou tão pouco tempo que não deu pra gravar na memória, né?
Ela ficou E bem aí pouquinho mesmo. e tinha também, né, a Mara Maravilha que, putz, grila, gente. Da Mara eu quase não lembro da Mara. Eu Quase, nunca quase, quase assisti não lembro. nada da Mara. É, Nunca assisti. quase não lembro quase nada Nunca, mesmo. nunca, nunca. É incrível. Porque, deixa eu ver o ano da Mara, né? Porque talvez seja o ano. Acho que é por isso que a gente não lembra, né? Porque eram todas essas, né? E aí ela ficava meio assim que destoando, pelo fato de ter os cabelos negros também, né? É, ela era resistência, né? É, Era resistência na época, porque, né? isso. Ela era única, né? E Era funcionava única. pra ela na época, porque, né? Só que vale lembrar que também foi muito sucesso, né? Foi. Ela teve o sucesso dela, sim, gente. Ela também gravou discos. Só que também era caos. Total, Sim. assim. Ah, porque ela, fazer olha, umas- é de 87, né? A Mara. Eu não sei precisar. Foi de 87 a 94, o sucesso mesmo dela na televisão. Então realmente é meio por isso que difícil, né? a gente não tem memória, assim, É. dela. E eu não lembro da emissora também. SBT, amigo. Foi no SBT? Foi no SBT. Ah, sim. Eu não lembro realmente muito assim dela. Eu também não lembro, assim, nunca assisti. Assisti a Xuxa, assistia. Né? E assistia muito, muito Eliana. Muito, muito. Bom Dia e Companhia, gente, era tudo de Assistia bom. muito. A musiquinha do Muito. põe o pezinho pra frente, põe o pezinho pro lado. Isso dança pop, pop. É dança pop. É. Era É. isso mesmo. Inevitável a gente gravar as musiquinhas. E tinha também um detalhe, que todas eram cantoras, né? Todas Fazia parte do gravavam pacote. Isso, né? gravavam discos. que Todas isso é tinham marketing, que né? gravar. Isso, Marketing. todas tinham que gravar. Ah, mas eu não canto, não interessa, vai cantar. E toma, e vai. Todas. Eu acho que a única que não cantou, né, amigo, foi essa Mariane, eu acho. Mas porque não deu tempo, eu acho. Porque não deu tempo. Se a desse, eles única. iam botar também. Porque as outras, gente, todas eram cantoras. A única que Todas. seguiu mesmo, assim, mais ou menos uma carreira depois do sucesso de cantora, assim, meio aqui, meio ali, né? É a Mara, né? Só que foi no gospel, Uhum. né? Mas Foi. ela é a única que seguiu. As outras não. As outras sempre dá pra ver que era uma coisa mesmo do mercado, da hora, daquele momento, né? E a Tal, Xuxa foi um fenômeno, né? Porque a Xuxa, ela né? foi A Xuxa né, a que é a mais Madonna dos vendeu. programas de infantis, assim. Foi a que mais É. vendeu discos, né? Tem esse número, né, amigo? Ela foi a que mais vendeu discos dentro da MPB, né? Inclusive, uma vez fizeram um paralelo. Teve um negócio assim, gente. Já faz As muitos vendas anos. da música brasileira, assim, as vendas dela são Ela estava em primeiro lugar. uma curiosidade. Na época, a Xuxa era mais bem paga que o Mel Gibson. E o Mel Gibson nos anos 80, né? Auge. Mas a Xuxa, E a Xuxa ainda foi pro exterior fazer programa lá. foi. Na América Latina, estouradíssima a Isso. Xuxa. Tem vídeo, né? Dela andando, era num carro, num caminhão, sei lá o quê, e as pessoas nos carros, ó. Xuxa, não sei o que, não sei o quê. Isso. E olha que é muita coisa pra uma brasileira conseguir fazer isso, porque tem a barreira da língua, né? É a barreira da língua. E ela conseguiu romper. Isso é raríssimo. Eu acho que nem sei alguém que fez assim, desse jeito, né? De romper assim e estourar mesmo, assim, de fazer o povo delirar fora do Brasil. Assim, Só né? ela. Só ela, que eu me lembre. Só ela. Só Assim, ela. fazer show, todo artista faz. Ok. Uhum. Agora, essa histeria na rua, coletiva,
Que eu me lembro é só a Xuxa mesmo que conseguiu. Só, é. É. E, gente, e ela vendeu muitos discos, ganhou muita grana, porque, como o amigo falou, o cachê dela sempre foi altíssimo, sempre, Altíssimo, altíssimo. sempre, 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 né? E o programa dela, o matutino, ele entra, né, em declínio depois do incêndio, que aí teve o incêndio, né, no estúdio, né, que eu lembro na época isso, assim, eu tenho uma memória bem nítida disso, assim, dando no Jornal Nacional, que foi terrível, né, que Foi no ela meio tava da gravação, né? isso, e aí Eu começou a lembro. pegar fogo, pegando fogo, e a galera correndo, teve gente que se feriu, não houve mortes, mas teve pessoas feridas e tal, porque imagina um monte de criança dentro, né, do estúdio, pulando, gritando e tendo que tirar todas o mais rápido possível. E eram labaredas, gente. Eram labaredas, assim. Se vocês derem uma pesquisada, vocês vão achar, assim, essa imagem, esse vídeo. Eram labaredas, né? Pegou fogo lá, geral. E aí, depois disso, ela não quis mais. Ela ficou muito traumatizada, né? E aí ela já saiu e já não quis mais. Aí quando ela volta, né, ela já volta pro Planeta Xuxa, que já era um programa adulto, que passava no domingo à tarde, antes do Faustão. E aí ela apresentava umas entrevistas, levava o pessoal da Globo para entrevistar, levava os cantores para ficar cantando lá. E aí quando ela engravida, né, quem substitui ela era um grupo de pessoas famosas, assim, todos cantores, se eu não me engano. Parece que Claudine Bochecha substituiu ela na licença. A Ivete Sangalo começou no Planeta Xuxa, né? Essa coisa de apresentador e tal, que aí ela substitui, né? E aí vai levando, né? A Globo vai levando, né? Toda essa galera aí até ela voltar. E depois teve uma treta, porque a Ivete. Lembra disso, amigo? Que a Ivete ficou muito querida. Rolou essa treta, né? A Ivete ficou muito querida. E tanto que, tipo, era uma rotatividade, né? Parece que não podia se repetir, né? Então, cada domingo era um até ela voltar. Quando a Ivete chega na vez da Ivete, né? Aí a galera ficou, puta merda, Ivete Sangalo e tal, papapá, né? Todo mundo gostou da desenvoltura. Porque a Ivete, ela tem um carisma, ela tem uma energia, uma coisa, né, que é de outro mundo também, né? Isso, ela tem um carisma natural, né? Exatamente. Aí gostaram muito dela apresentando. Aí teve aquela rusguinha, né? Porque a Globo quis que ela apresentasse mais vezes. E aí os outros já ficaram meio enciumados, né? Isso. E a própria Xuxa não gostou muito. Porque aí, porra, não, né? E aí rolou essa treta na época. Essa coisa, né? Isso, aí depois ela disse que não sei o que, mas deve ter rolado sim, porque natural, né? Nesse meio. Mas ficou tudo bem, eu acho que as duas se amam, né? Depois ficou tudo bem. As duas são unicarne pra lá e pra cá. Ela é madrinha, né? Da Sasha? Parece, ou do filho? Ah, tá. É da Sasha. Acho que é uma proximidade grande, né? Ela é madrinha, parece. E aí, gente, eram essas as programações assim mais tops, né, da TV. Claro que a gente via muita porcaria também, né, amigo? Tinha muita coisa. Não, tinha algumas coisas e eu não sei como, assim, Vou lembrar alguma coisa dos anos 90 que é único, assim. Aí, né, os anos 90, por incrível que pareça, eu acho que foi o tempo mais louco. Foi. Que teve. Sem dúvida. Nem de longe, assim. Os anos 80 era, né, era uma abertura que tava tendo, mas os anos 90 é o auge, assim. O auge. Que liberou geral, acabou de liberar tudo, ainda não tem regulação, não tem regra nenhuma, não tem, tal. Aquela coisa de demorar ainda para o pessoal se opa, vamos, né? Vamos ver como é que é mesmo. Não. Era a banheira do Gugu. Pelo amor de Deus. Né? Era um programa, era a tarde toda pra tu ver virilha, era ver peito e ver bunda, assim. Bunda, e isso era um detalhe dos programas. Era um close, assim.
Antigamente tinha isso nos programas, né? Todos os programas tinha que ter bunda e peito, praticamente. Inclusive os infantis. Inclusive os infantis. Quem não se lembra dos programas infantis, né? Lá do baixo dos anos 90 para os anos 80. As roupas das, né? Vou te dizer dos aqui apresentadores. uma coisa que me ocorreu agora, As dançarinas também, né? que era no Sabadão Sertanejo, aquele vídeo que inclusive resgataram há pouco tempo numa página que eu sigo de coisas antigas no Instagram, que aí era o caos dos anos 90, era mais ou menos assim a legenda, né? Tá lá a Eliana, né, cantando as musiquinhas dela, porque a Eliana também, gente, claro, a Eliana gravou muitos discos. E aí tá lá a Eliana cantando a musiquinha do Pokémon. Pokémon, Pokémon, temos que pegar Pokémon, Pokémon. E tá lá a Eliana com a roupinha colorida e tal, infantil, né, gente? Aham. Dentro do Sabadão Sertanejo, o Sabadão Sertanejo tinha um palco, né, e ao redor, assim, tinha umas mulheres que ficavam dentro de uma taça, né? Sim. E com uma blusa branca, Ou seja, molhada. molhadas, assim, tinha tipo um chuveiro que ficava em cima delas dentro dessa taça. E dançando, assim, de uma forma super sensual. Pokémon, Pokémon. Climão de boate, assim. Eu, tipo, meu Deus. Gente, era uma Era loucura. uma loucura. Não, só de a gente pensar que nos anos 90, criança andava em Kombi na parte de trás. De trás, as crianças andavam tudo soltas em Kombi. Na parte de não era, O bagageiro. sabe, no bagageiro. E tudo rindo, e tudo era uma festa, andar no bagageiro da Kombi, né? E aí, quantas coisas mudaram? Hoje não, hoje tem que ter cadeirinha. Se não tiver Uhum. cadeirinha, tu leva, né, leva uma multa. Mas nos anos 90 não tinha nada disso, era tudo mato mesmo. A legislação, tudo mato, sei lá, até um pouco da noção das coisas. Total, era, gente, era um absurdo. Era um absurdo que tu olha assim, tu diz, não, mentira, não pode ser uma coisa dessa. Gente, você que não nasceu nessa época, assim, de 80 para meados de 90 e tal, para vocês terem, assim, essa ideia de como era o negócio, gente, era caótico. Era caótico. Era caótico. Os programas do Gugu todos eram assim. Tinham essa apelação, assim. E a mulher sempre marginalizada, né? Totalmente ali exposta, né? Inclusive as que participavam da banheira e tal, que ficavam segurando os caras, né? Elas recentemente foram em podcasts e relataram que eram apalpadas, né? Teve uma delas que relata que aquele cara do molejo que morreu, né? Esses dias agora, que quando ele participou, ele apalpou muito ela enfiou a mão nele, né? Então, gente, era um absurdo isso. Eram situações assim Inimagináveis, né? E sempre colocando a mulher numa posição assim triste. E todas as provas, porque era assim, o Domingo Legal, ele tinha não só a banheira, né, amigo, mas todas as outras provas eram assim, tinham sempre um viés erótico. Era troca de roupa dentro da piscina. Você lembra daquele programa que era de comédia, que tinha também? Era do SBT também. O SBT era craque nisso, né? Dos anos 90 pro meio dos anos 2000, assim. Que era um programa de comédia em que todas as sketches do programa, em todos os quatro programas, tinha uma mulher que acabava por um motivo ou outro ficando só de calcinha e sutiã. Não lembro. O programa todo era um programa de comédia que tinha. O programa todo era um pretexto pra alguém, pra mulher tirar roupa no final. Era uma loucura, assim. Gente, era um absurdo. E tinha aquele outro também, que eu não sei se era do SBT, que era do Miele, Coquetel, que ele fazia as mulheres todas tirarem a roupa, e no final, assim, e tipo, não tinha nenhum nível de censura, a gente era aberto, assim. E aí as mulheres apareciam assim de frente, sem o sutiã, sabe? Aí tinha a brincadeira era, você acha que a, sei lá, estrelinha premiada
tá com quem? Tá com fulano, tá com ciclano, não sei o que, aí tinha que tirar a parte de cima, sabe, assim, do biquíni. Aí tirava, e ficava lá, assim, sabe? E, gente, era uma coisa Sem surreal. sutiã? Sim, Tirava o biquíni sim. mesmo, assim? Uou, topless. Dê um Google É? aí que vocês vão achar, assim, Mas era o que horas que passava absurdo. isso? Isso passava, ixi, tipo, muito de madrugadão, assim, parece. Ah, tá. Ah, tá. Eu acho que era tipo de 11 para. Eu acho que não tão madrugada, né? Até porque o sinal caía, né, gente? Tinha isso também. Que o sinal ele caía. Tinha um limite. Lembra disso, amigo? Aham. Sempre que Mas o era Jesus. tarde, Tipo, Era. você lembra do Jesus, né? Do SBT? Aquele que era assustador. A gente ficava morrendo de medo do Qual Jesus. Jesus? O Jesus do SBT que ele aparecia depois que o Topa Tudo por Dinheiro terminava. Que Não era lembro. Deus Como era esse Jesus? Filhos. Tu não te lembra, amigo? Gente, depois quando terminar essa gravação, eu vou mandar pra ele Jesus do SBT, porque isso tem no YouTube. Dá uma pesquisada. Jesus do SBT que vocês vão ver. A gente morria de medo disso. Tu vai te lembrar. Quando eu te mandar, tu vai te lembrar. Era um cara, assim, com layout de Jesus. Todinho Jesus, assim. Parece Jesus encarnado, assim. Cara. Aí ele ficava Com a assim, de roupa e perfil. tudo? Tudo. Cabelo, tudo. Ah. E aí ele ficava no fundo todo preto. Era todo preto. E uma luz assim sobre ele. E aí ele ficava mudo. Mudo. Só que tinha um off, como se fosse ele falando. E ele olhando assim pro horizonte. A gente se pelava de medo disso. A gente tinha medo disso. E eu lembro que a gente tinha medo disso. E aí ele ficava dando uma mensagem. Meus filhos, aí com uma voz assim, né, que eu não sei se era a voz do cara, né, que fazia, era uma voz assim, uma voz impostada, né, aí, meus filhos, façam coisas boas, era mais ou menos isso assim, façam coisas boas, plantem sementes boas, porque um dia nos encontraremos e eu quero olhar para você e lhe reconhecer e dizer, meu filho, aí terminava. Era uma coisa assim, muito pum, assim, sabe? Entrava esse Jesus, né? Que se eu não estou enganada, ele vinha depois do Topa Tudo, ou antes do Topa Tudo, era a finalização do negócio, era o Jesus entrar, né? Jesus entrava nesse fundo, assim, preto, era uma coisa assim, bem forte, aquele close nele, assim. E aí, encerrava a transmissão. E, tipo, a gente ficava sem sinal. O SBT, ele não tinha, né? Não tinha programação. Tipo, ele encerrava, aí ficava aquelas coisas coloridas. As faixas, né? As faixas, isso. E aí ficava só aparecendo a hora local, assim, esperando para começar o dia seguinte, né? Isso, começar essa programação do dia seguinte. Então, tipo, esse programa do Miele, eu não tenho muita certeza se era Manchete ou se era SBT. Mas era uma dessas duas, assim. Se você der um Google, você acha, assim, sabe? E, tipo, as mulheres eram sempre expostas, sabe? Era uma coisa assustadora. Todas as coisas do Gugu, as gincanas do Gugu, todas eram gincanas onde a mulher estava sempre lá exposta, né? Sempre muito exposta. E hoje a gente olha para isso e a gente diz, não é possível que as pessoas se sentavam dia de domingo para ver uma merda dessa, gente. A gente fica assim, caraca, porque assim, nós éramos crianças, né? A gente era criança, a gente queria saber de brincar e tudo, papapá, e passava pela frente da televisão, tava lá a bunda, né? E normal, assim. E tipo, tu fica, gente, não. E todas, como eu falei, todas as gincanas eram sempre com essa pegada. Era. Sempre, né, era amigo? Era aquele negócio de monitor cardíaco que ele colocava e fazia um strip na frente da pessoa, te lembra? Ah, sim. Sim. Isso era até depois, até eu acho que na época do Rodrigo Faro ainda fazia isso. Ainda tinha uma pegada assim em alguns programas, né? De colocar essas coisas assim, colocava um stripper pra fazer um strip na frente da pessoa, pra revelar, parece que era pra saber se a pessoa era ou se não era e tal, e não sei o que. Tinha isso.
Tu acredita? Aí com batimento cardíaco e tal, e não sei o quê. Rolava essas coisas nesses programas assim. Era um absurdo isso, gente. Era Era um outro vexatório, mundo, assim. era um outro Eu fico universo. pensando assim, nossa, as pessoas iam mesmo, né? E assim, eu fico pensando, os artistas, né? Isso que eu ia Eles iam falar agora. mesmo. Eles Isso. iam mesmo, assim. Mas Iam, era um outro iam. tempo, né? Por exemplo, tinha um negócio que o pessoal posava pra G Magazine, né? Eu tenho uns artistas famosos que posaram na época. A Uhum. Playboy também, né? Tinha aquela Playboy famosa da Claudia Johanna, né? Que até hoje o pessoal comenta muito. E eu não sei, parece que. Não sei, alguma coisa mudou, né? Mudou um pouquinho, assim. Parece que o pessoal fazia mais essas coisas antes, assim, os atores faziam mais esses. Talvez porque tinha revista, né? Acho que o pessoal dava mais credibilidade por ser, é uma revista e tal, não sei o quê. Uhum. Hoje em dia não, o pessoal só faz um OnlyFans e vai vender. Isso que eu ia falar. Hoje entrou o OnlyFans, né? Só que aí, tipo, a diferença, né, gente, que a gente trazendo aqui, trouxe aqui hoje, é a TV de ontem e a TV de hoje. Tipo, hoje você não vê uma coisa dessa grotesca, né? Você não vai se deparar num domingo com uma bunda dentro da tela da TV. Né? Você não vai ver mais. Né? Porque isso é uma coisa muito, sabe? Você vê que existe uma série de questões aí. Né? E não tem nada a ver com puritanismo, não, nada a ver. Porque isso coloca a gente, é uma questão assim, que se a gente colocar uma lente aí, de uma análise assim um pouquinho mais profunda, mas não nem tanto assim, a gente vê a questão que a mulher sempre está sendo a vítima, né? Lá na exposição. No programa do Gugu, que é onde eu acho que ficava mais isso, né, exacerbado. Mas nos outros programas também. Assim, todos os era comum. O comum na época era todos. Usar. Não a mulher como dançarina, Todos. mas como peça, como corpo, né? Usar do corpo e não programa do da Jô, dança. Amigo, o programa do Jô, quando o Jô tinha um programa de TV que ele se fantasiava, tinha vários personagens. Me esqueci, o Vivo Gordo, não é isso? O Vivo Gordo. O Vivo Gordo tinha uma mulher que ficava sem roupa lá. Então, é sempre assim, né? Essa era uma coisa comum. O programa do Gugu ainda, eu acho que eu me lembro, era o único que ainda deixava uma coisa meio assim, expunha homens também. Eu acho que era um dos únicos que expunha homens. Claro que uma mulher pelada junto com um homem pelado numa banheira, a mulher sempre vai estar mais fragilizada. Mas eu acho que era o único programa que ainda expunha corpos masculinos. Que eu me lembre, era só o Gugu. Acho que sim. Que tinha aqueles programas, né? Que aí botava todos os homens também, e eram os modelos e tal, e não sei o que, e bababá, pra ficar lá de cueca também. Né, que o Gugu parece que ia pegar todos os públicos, né? Assim, pelo menos deixar, né? Tinha aquela prova que eu falei, amigo, da troca de roupa, que era o casal que trocava de roupa dentro da piscina. Eles iam tirando. Quem tirasse mais rápido, quem se vestisse mais rápido. Não, eu fico pensando. Homens ou mulheres, não sei o que. Eu fico pensando, a reunião de roteiro do programa, né? Gente, vamos lá, o diretor do programa chega, né? Gente, vamos lá, é assim. Escrevam, quero roteiros com mais formas pra gente mostrar a gente sem roupa no programa. Vai, escreva, criem provas, criem coisas pra que no final a gente mostre a gente sem roupa no programa, e é isso. Quanto mais peito e bunda, melhor. E bora trabalhar, gente. Bora trabalhar, que olha, quero preenchido todas as gincanas do mês, entendeu? E eu quero ver muito peito e bunda caindo chuva, assim, caindo toró de peito e bunda na tela, e é isso. E eu acho que era mais ou menos por aí mesmo. Acho que eu me lembrei daquela cena emblemática que aconteceu no programa do Gugu, da Gretchen com o Van Damme. Isso aí é antológico. Antológico, gente. Traduz o suco do caos dos anos 90, é isso aí. É isso aí. Se você não sabe, dá um Google e você acha rapidinho. Assistam.
Aquilo ali é a nata, amigo. É a nata. E eu acho que isso mostra também um pouco, né? De como nós brasileiros temos uma coisa que é tão natural pra gente. E principalmente nos anos 90, era muito natural isso, né? Dessa exposição, desse esfrega-esfrega, dessa coisa, né? Que tava ali muito, né? Todo mundo nascido e criado na virilhada, parece. Que o Van Damme, quando chega aqui, não tanca, pra né, usar uma gíria dos jovens. Né? Ele não consegue. Né? Ele olha, o corpo responde. Por quê? Porque ele não tá acostumado. Não é que nem a gente que tava acostumado a ver todo mundo no domingo seminua numa banheira se esfregando. Que já tá, depois de um certo tempo, já era, ninguém mais ficava assim. Não. Já ficava assim, mas não, tipo, já não. Sei lá, uma outra pessoa, por exemplo, ele, quando chega lá no programa do Gugu, fica totalmente, né, constrangido, né? E o Gugu lá, olha, verdade, olha, ia ficar apontando pro O pinto Gugu dele. ainda se agachou pra dar um confere. Ai, o Gugu é maravilhoso, era maravilhoso. O Gugu ainda fez o confere, gente. Vocês querem ver esta cena linda? Vocês joguem Van Damme e Gretchen Domingo Legal, que vocês vão ver assim. Rapidinho. O que foi isso? E o Domingo Legal hoje, que ele é apresentado pelo Celso Portiolli, né? Ele se transformou em torta na cara, basicamente, né, amigo? Que é né, é a vida do Celso Portiolli. É isso, né? O Celso Portiolli transformou no que eu acho que ele faz. Porque eu acho que o que faz o Celso Portiolli feliz é torta na cara. Ele faz outras coisas assim, mas não gosta muito. Ele gosta de ver gente se lambuzando e tirar o sarro da galera se lambuzando. É isso. Ele gosta de uma zoeira, o Celso Portiolli. Acho que é isso. Que é a mesma vibe do Silvio Santos. Por isso que todo mundo fala, né? Que o herdeiro. O herdeiro espiritual do Silvio Santos é o Celso Portiolli. E eu acho que, por exemplo, apresentando um programa tipo Topa Tudo por Dinheiro, o Celso Portiolli ia se dar muito bem. Muito bem. Ia se dar muito bem. Porque ele gosta de ver as pessoas se ferrarem. Né? Eu não sei como o Celso Portiolli não ficou amigo com o programa Silvio Santos, que é a filha dele que apresenta, que eu não sei porquê. Que não faz sentido aquilo ali. É porque é cassível. Eu não sei. Talvez, eu acho que é duas coisas. Talvez eles tenham pensado que ia ficar meio caricato. E eu acho que não ia ter problema nenhum. Quanto mais caricato, melhor. Mais caricato do que o Silvio Santos com aquele microfone aqui, assim, pendurado aqui. Pô, não tem. Oi, mas você olha o aviãozinho, né? Não tem mais caricato do que isso. Mas talvez também tenha rolado essa coisa de vai ficar muito, sei lá, muito importante, talvez, né? E ele apresentou o... Essa coisa por ser filha, né? Uhum. O Celso. Foi, que o show no do revival, Milhão, né? Que teve um revival, acho que tem uns 2 anos isso, mais ou menos. E aí ele que apresentou. Ficou o Silvio Santos perfeito ali, né? De terno e gravata. O Celso, ele pode apresentar todos os programas do Silvio Santos, se ele quiser, que vai ficar bom, porque ele é o Silvio Santos praticamente, né? Não tem nem como. Ele é o Silvio Santos. Então, mas os anos 90 eram um suco do caos. Gente, era o suco do caos. E assim, hoje a gente vê a televisão muito diferente em vários níveis, né, amigo? Muito, a gente até já comentou aqui alguns momentos, tipo, já falamos aqui em outros episódios sobre a questão das novelas, né? Que hoje as novelas durarem tanto tempo assim não faz muito sentido, porque hoje a gente vive num mundo muito acelerado, e hoje você pegar uma novela, né, das 9 que dura 7 meses, pegar uma novela das 6 que dure 6 meses, 6 das 7, né, que dura essa faixa de tempo, é muito tempo, gente, né? Por isso, né, que a gente imagina que talvez a audiência sejam tão baixas assim, né? Justamente devido à baixa procura, porque as pessoas querem coisas rápidas, as pessoas querem sentar
sentar na frente da TV e pegar uma série e maratonar, É. né? Inteira. Né? E tem gente, por exemplo, que a série lançou agora, mas ela não assiste quando lança, ela espera acabar porque ela quer maratonar. Sim, eu conheço, tem um amigo que é assim. Ele só Ela quer assiste quando maratonar. acaba, vem o último episódio da temporada, aí ele assiste tudo de uma vez. Porque aqui no Brasil se criou essa cultura, por causa dos streams, né? Uhum. Essa cultura de maratonar as coisas. Antigamente isso não existia, né? Não existia. É, Porque a gente via tudo na televisão. na televisão, sim. Então a televisão tu tinha que esperar. Era um episódio por semana, né? E tal. Não tinha, ou então um episódio por dia, ou um episódio por semana. Tu nunca ia ver 2 Isso. episódios, 3 episódios seguidos. Assim, não ia rolar isso, né? Eu lembro de E aí Smallville, amigo. passava no sábado. Isso. Não, que passava todo dia primeiro, né? Primeiro passava todo dia. Era, todo Passava dia depois ficou cinco só no da sábado. tarde, É, Adorava Smallville. era legal. E depois foi caindo, já no final já ficou ruim, É, ruim. a temporada 3, depois da terceira temporada, fica assim, isso não vai sair, sabe? Não vai pra lugar nenhum embora. E começou a me cansar aquela história de que todo mundo queria sequestrar a Lana o tempo todo. Não tinha outro enredo. Tudo era a Lana o tempo todo. Aí, não, né? Mas a gente assistia, tava aquela lá outra. virado. E isso, a gente via. E aquela outra também que eu assistia muito. Lois e Clark. Lois e Clark, era muito legal. Lois e Clark. A gente assistia muito, muito. E tudo no E SBT. mudou muito, né? Mudou muito o padrão das séries de TV. Mundialmente, isso não é só aqui no Brasil, assim. Ficou muito mais cinema, né? Hoje as séries, assim, são cinema puro. Tu vê um Game of Thrones da vida, é um filme. É um filme. Vandinha, que foi um Vandinha. sucesso. Vandinha. Uma coisa assim absolutamente cinematográfica, top de linha, master, sabe? Porque muito bem feita. E outra Muito, também, muito, né? muito. Os streams também mudaram uma coisa, isso mundialmente também, mas aqui no Brasil eu acho que mais, né? Por uma questão de mercado mesmo, de competição, que antigamente se via mais novela, né? Isso a gente já sabe, né? Mas também é pela falta de opção, né? Hoje as pessoas têm o streaming, que elas não têm que esperar, que a história é mais rápida, a história progride, né? É um episódio puxando o outro, blá, 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 pronto. E a maioria das produções são internacionais, né? 90% em inglês, né? Ou estadunidense ou britânica, mas é assim. E isso tem uma consequência, né, também. Né, que as pessoas se desacostumem de produções nacionais e se acostumem com produções gringas e também comecem a se moldar culturalmente a partir dessas, sabe? Desses padrões estrangeiros, né? E isso é meio que um problema, assim, né? De certa forma. Primeiro, essa coisa de descaracterização cultural, mas até aí alguém pode dizer, não, mas e aí? A cultura muda mesmo, a gente absorve coisas dos outros. Ok, é verdade. Mas também tem a questão de que se você desvaloriza produções nacionais, você deixa de... É um setor da cultura, de produção, da economia, que deixa de girar, né? Menos novelas sendo produzidas, menos produções nacionais sendo produzidas, é uma economia que gira mais devagar. Aí, né? E também aí eu vejo que é um problema mesmo de nós sermos só recebedores de cultura. A gente só consome, a gente abre a boca e vem. Produtos enlatados, né? Estrangeiro. Aí também um enlatado cultural, ser consumidor só de enlatado cultural também eu acho meio problemático. E é um problema que recentemente, né, trouxe essa coisa, né, da gente ver muita coisa. Por exemplo, quem não assiste televisão, hoje em dia, quase não consome nada nacional de produção audiovisual. É louco isso, né? É louco. Por exemplo, quem não assiste nenhuma novela hoje em dia, provavelmente está mais acostumado a assistir coisa dublada do que falada realmente. E é uma mudança, uma transformação e tanto, assim. E tanto.
né? Tanto que a própria, né, amigo, se tu falaste da gente só copiar, né, não produzir e tal, a gente vê que a própria Globoplay, né, a questão das séries da Globoplay, né, eles investem muito nisso, estão investindo muito nisso. Produções nacionais, Isso. eu acho super importante. Uhum. Mostrar que, assim, é possível, olha, esse ritmo narrativo, né, Tem bom, muitas essa séries. coisa, a qualidade cinematográfica e tal, é Isso. possível fazer. Inclusive, as novelas mesmo, hoje em dia, tem uma qualidade técnica muito É, superior, assim. Tu vê, por exemplo, uma sim. novela antiga, um pouco mais, não vale a pena ver de novo. Claro, as novelas são muito boas. De antigamente, o roteiro, os personagens carismáticos, as atuações, muito bom. Mas tu nota a diferença técnica Ah, de, sim. de, Aham. de câmera, de direção, de qualidade, De sabe, de luz. ângulo, de luz, de tudo, assim, tu nota muito. Uhum. É uma coisa que mudou. Só que antigamente parece que as novelas tinham um carisma maior, eu não sei. Não É. sei. Especialmente Uhum. a das 9, né? Parece que. Não sei o que que é. Das 9 há muito tempo, nenhuma É, placa, sabe? aqui em Sim, placar não. parece. Era. Essa aqui Acho realmente que. não, nunca mais. É, A gente não consegue lembrar. Se for fazer se a gente for buscar, a gente não consegue lembrar qual foi a última novela boa das 9. sim. A gente não consegue lembrar, É, acho né? que Porque se perdeu. a última que eu me lembro que parece que ia ser boa, mas aí veio a pandemia e ela ficou Ah, em Amor de hiato. Mãe, né? Amor de Mãe, Ah, sim, Amor de sim, Mãe. realmente. Amor de Mãe Aham. parece que ia ser boa, ela, né? Isso, era, Mas realmente, era. Mas aí a pandemia, Perdeu o ela ficou em ritmo. hiato, né? Perdeu o ritmo. Quando Uhum. voltou já não tava mais. Porque apesar dela ter ficado em hiato, as pessoas estavam na cabeça. Amor de Mãe. Ainda? Amor de Mãe tá em exibição aqui há mais de um ano, né? Porque ela ficou em hiato muito tempo. Quando voltou já foi pra acabar mesmo, já foi assim, Uhum. né? Mas É, os streams quebraram realmente esse ritmo, esse nosso ritmo de assistir as coisas, né? que eu acho que deveria ser investido muito mais em séries nesse formato, para TV aberta, inclusive. Acho que Sim. renderia muito mais, uma coisa mais dinâmica, né, do que você colocar uma novela onde as coisas se arrastam, a trama se arrasta, para que uma coisa seja descoberta. Você sabe que se tem um crime no início da novela, você já sabe que isso só vai ser desvendado Lá no na final. última semana. É. É quando na última semana que começam a aparecer evidências que vão levar ao mandante. Então, gente, é muito complicado esse ritmo, né? Para esse 6 tipo meses, assim, né? de isso. É E muito capítulo, quando é das 9, amigo, que são 7, é 8, dependendo. muito capítulo. É São muito, assim. muitos. É quase um ano, né? Ou metade de um ano. Para que uma Sim, trama. Gente, é muito tempo. 6 meses, metade de um ano com um negócio. Não, não. Hoje a gente vive num mundo muito acelerado. Então, a TV de ontem tinha muito caos, né? Eu acho que a gente fazendo, né, assim, as comparações era muito caótica. Tinha lá uma programação muito boa, né, em alguns momentos, né? Sobretudo a programação infantil, assim, era top. Eu acho que a gente destaca assim a programação infantil que porque existia, antigamente né? Acho que isso era é, top, né? Era top demais, né? A produção dos desenhos, né? Os desenhos eram geniais, né? A gente pode elencar aqui vários desenhos, né? Que eram muito top. Tipo, além do TV Cruz que a gente falou e TV Colosso, tinha o Castelo rá tim que era uma obra-prima, aí é obra-prima mesmo. Nível, sabe? né? Originalidade, nossa, aquilo Tudo ali é. é uma obra-prima da televisão brasileira. E, Aquilo ali é. e sabe o que é curioso? Que era uma TV não hegemônica, era TV Cultura, Uhum. entendeu? Uma TV que, sabe? E tinha uma audiência
Altíssima. Porque todo mundo conhece Castelo Rá-Tim-Bum. Todo mundo conhece. E era assim, é um fenômeno, uma coisa assim que, não sei. E quando a gente Hoje vai não pra tem mais. cultura, não tem, amigo. E quando a gente vai pra cultura, a gente elenca, cata lendas, a gente Ilha pega. Rá-Tim-Bum, né? Que foi depois. Aquele dos peixinhos, o Gloob Gloob, Gloob Gloob, X-Tudo. X-Tudo, sabe? Tinha Gente, era uma Senta que lá vem riqueza. história. Senta aqui na minha história. Tinha o Cocoricó, que era outra joia. Cocoricó. É Foi uma outra época joia. muito boa pra cultura, né? Eu não sei quem era que fazia esses programas, que tinha essas ideias, mas tanto a concepção quanto a execução era num primor, era num, sabe, tu via uma técnica ali, aqueles fantoches lindos do Cocoricó, a cenografia incrível do Castelo Rá-Tim-Bum, fora os atores também, né? Isso. Né? Os Campos, tudo no Castelo Rá-Tim-Bum, assim, a gente puxa pela memória. Se você nunca viu o Castelo Rá-Tim-Bum, gente, ele tá disponível na íntegra no YouTube, de cabo a rabo, assim, né? E dá um confere lá para vocês verem. Que joia essa. E o Castelo Rá-Tim-Bum, amigo, a riqueza de detalhes, tudo milimetricamente no seu devido lugar, sabe? Tudo ali era perfeito, não tinha nada que ficasse assim. Aquilo ali não era legal. Não. O ratinho que tomava banho. Gente, era fantástico quando ele passava, né, no carrinho dele. Né? A genialidade do negócio, né? Quando ele tinha que aparecer, ele passava no carrinho prata, que era um ratinho o carrinho dele, né? Ele tava lá dentro. E ele entrava na toca, né? A gente, um rato, aí aparecia, ele vinha dirigindo o carrinho dele, entrava, né? E ele era todo feito em stop motion, né? Que massinha de modelar. Gente, era uma coisa primorosa aquilo ali. Primorosa. Tudo. E eu me passo no Castelo Rá-Tim-Bum é porque o roteiro era muito fluido. Assim, era diferente, por exemplo, de um X-Tudo, que era mais aleatório, assim. Os quadros do X-Tudo eles vinham na tua cara, eles só vinham. Às vezes sem contexto, eles vinham. Parecia. Do nada, senta que lá vem história. Era um quadro que vinha e pronto. E aí tu te levava numa viagem. O Castelo Rá-Tim-Bum não, era um roteiro encadeado, sabe? Era assim como tu falou, eles estavam lá no hall do castelo, de repente passava o rato. Não, eles estavam na cozinha e passava o rato. E aí o rato já te levava pra uma outra situação e tal. Ou então eles estavam lá no hall e eles ouviam uma música. Aí te levava pro ninho de passarinho dentro da árvore. E aí, passarinho, que som é esse? Né? E aí já te levava pra outra coisa. Ou seja, era tudo, tinha um porquê, as coisas estavam muito conectadas. Não te passava a sensação de que as coisas vinham do nada, sabe? Era tudo muito, né? Por exemplo, aí eles te levavam lá pro quarto da Penélope, da Penélope era cobra, né? Tinha uma cobra, que era uma cobra rosa, que era a Penélope, não, era a tia do Nino, que eu esqueci o nome dela, a Morgana, que era a bruxa do cabelo em pé, né? Aí ela começava a contar uma história, aí ela pegava com várias coisas, com várias alegorias, ela com a mão ia contando uma história. Aquilo era muito bom, era fantástico. Sim. Você lembra? Sim. Eu lembro até hoje que tem um episódio que ela conta a história do cavalo de Troia. Aí ela conta, botando as coisas assim, tudo bonitinho. Objetos comuns, era. E ela tesoura, barbante, era muito fera isso. Né? Aguçava assim, a imaginação. Era um programa que a criança, por exemplo, via, mas que ainda assim ela tinha que usar em algum grau a imaginação. E era magnético, a gente ficava preso naquilo. Tinha um magnetismo violento esse programa. Eu lembro de ficar preso, assim, sabe? A gente ficava... Era uma coisa muito mágica, né? Era um universo mágico. 4 crianças que encontram um castelo mágico. E aí elas vão toda tarde nesse castelo brincar. Genial, assim. Genial. Tinha aquele outro programa também que eu me lembrei, amigo, do Lucas Silva e Silva. Lucas Silva e Silva? Qual era esse?
que ele ficava com... Ele tinha uma caixa que ele falava... Ele chamava... Alô, Lucas Silva e Silva, que era um menino, era o Gianfrancesco Guarnieri, o Antônio Fagundes, que era numa Ah, casa, era uma família, que era na cultura. Eu me ah, esqueci, eu acho que eu sei. Acho que eu lembro. Sei eu me qual é. esqueci o nome desse programa, gente. Era Mundo da Lua, eu acho? Era isso? É, Mundo da Lua. É, esse mesmo. Eu lembro desse programa. Né, que ele falava, Lucas Silva e Silva, eles tinham um gravador, que ele se comunicava. Eles tinham como se fosse um rádio. Lucas Silva e Silva. Aí ele, chamando, chamando. Ele ficava falando. E era tipo como se fosse uma novelinha, Sim. né? Isso tudo era cultura. E é foda isso, porque é um tempo, né? É uma época. E não é saudosismo, não é nostalgia. Não, aham. Que eu tento me desapegar. Eu não gosto de ser nostálgico, não. Nostalgia é bom até Uhum. certo ponto. É bom pra É. gente, assim, pra gente Uhum. ficar. Ah, eu vou consumir uma coisa porque eu vou me alimentar de nostalgia, ok. Mas pra gente estar falando assim, é bom colocar um pezinho, né? Na Uhum. realidade e ver que algumas coisas talvez de antes não sejam melhores do que de hoje. Mas nesse caso específico, é, é foda, porque a gente vê um panorama que antigamente a gente tinha, onde tinha produções culturais boas, assim, tinha coisas boas passando de programas infantis na TV hegemônica, né? Na Globo, nas TVs satélites da hegemônica, que era SBT, Record, beleza. Mas a gente tinha uma emissora que podia, né, se preocupar em produzir coisas sem tanto um apelo para ser comercial, tão comercial, mas para ser cultural mesmo, Sim. né? Uhum. Com que pudessem agregar o máximo de coisa e tal. E de uma liberdade criativa que a gente nota, é muito visível isso, né? E que a gente tinha esse cenário, que tinha uma abundância de coisas, inclusive uma emissora que estava realmente produzindo produtos culturais, de fato, no sentido mais literal possível da palavra. E hoje a gente não é nem que a gente não tenha mais esse nível, a gente não tem nada. A, Esgotou, te, é. a TV aberta meio que expulsou as crianças da programação, né? Não tem, não, a TV Globinho acabou, e a TV Globinho era maravilhosa, era muito boa a TV Globinho. Acabou, não tem. A desculpa, né, por conta daquela lei, né, que proibia, né, crianças de fazerem propagandas, né? E aí, como crianças estavam consumindo, se tornando excessivamente consumistas, né? E aí, né, colocaram a lei que aí não podia ter. E aí, quem ia bancar, né? Porque a Programa sem pessoa... patrocinador, né? Isso, a galera precisava, né, de patrocínio, as pessoas precisavam de patrocínio. Não tinha mais. E aí os programas, realmente, a gente lembra, né, de assistir programas infantis e ser bombardeado de Brinquedos da Estrela, Gulliver, Sim, por aí vai, né? sim. E era muito mesmo isso, tinha muito isso. Né? E aí lembro que no início dos anos 2000, quando começa a já aparecer celulares, né, alguns celulares, né, tinham, né, um apelo para o público infantil. Eu lembro que tinha celulares da Xuxa, Uhum. e aí começou também a ser, né, jogado isso, né, para as crianças, né, terem os seus telefones celulares e tal. Só que isso estava ficando caótico, né? De acordo com o que foi colocado. Não, vamos parar com esse negócio. Não vai ter mais propaganda, né? E aí os programas foram, né, entrando em declínio, e aí sucumbiram todos, né? Então, só que você não tem mais, como o amigo colocou, acesso a isso. É, Acabou. aí é. Acabou. Acabou, né? E aí, não sei, né? Então, é uma pena que essa geração, né, não tem acesso a isso, É isso, né? não que elas não vão ter programas
infantis vão ter, porque esse período também coincidiu, né, aí com a popularização do DVD, com a popularização da pirataria, ou seja, o auge, toda casa tinha um Xuxa só para baixinhos, 1, 2, 3, 4, 5 e tarará, né, que tinha os DVDs e tudo. Então, coincidiu com outras formas de consumo de programas infantis e tudo. Só que aquele modo específico, com produções originais sendo produzidas e tudo, acabou. Aquele modo lá acabou. E aí fica, né, coisas importadas, coisas diferentes, assim. O que é meio lamentável, não deixa de ser uma perda, né? Não deixa de ser uma perda. Porque é ruim a gente saber que hoje, né, eles não terão esse acesso, né? Porque, enfim, se eles aceitam, eu acho que também tem a coisa da tecnologia, tá muito em voga hoje, né? Tudo é ultra tecnológico, né? E aí, eu acho que nem público, não teria público também. Eu acho que as próprias crianças hoje, assim, elas não estariam, né? O mundo, né, deu um salto gigantesco aí nesse sentido, né? Tecnológico, e que hoje as crianças, né, não iam querer, né, e colocar isso, inclusive já foram feitas experiências assim nesse sentido, só que com outras coisas, assim, pegar coisas arcaicas e apresentar para crianças, elas ficarem, caraca, como é que vocês usavam isso e tal, papapá. Já foram feitas assim algumas experiências, então eu não sei se em níveis de programas de televisão, nunca vi se isso já foi feito, né? Mas eu já vi, tipo, com videogames, eu já vi com alguns brinquedos, outros brinquedos, né? Que elas ficavam, caraca, vocês se entretinham com isso aqui e tal, como assim, né? Então, tipo, hoje você vê as crianças, né, muito focadas em celulares. Pesquisas já foram feitas, né, que associaram a questão de ansiedades, de depressões, né, aparecendo muito em crianças por conta disso. Esse uso excessivo, né? Então, se você colocasse um Castelo Rá-Tim-Bum, uma TV Colosso, né, para uma criança hoje, ela ficaria, putz, que merda é essa, gente? Um rato de massinha de modelar, que coisa escrota é essa? Elas iam ficar, né? Porque, gente, é impressionante. Você entra, por exemplo, numa loja de brinquedos. Eu entrei numa loja de brinquedos há algum tempo, pouco tempo atrás, né? E aí eu tava em busca de algum personagemzinho, eu não lembro qual era, pra mim. E aí eu fui e entrei. Tem uns 2 anos isso. Gente, eu entrei na loja, só era adulto. Lá. E aí, curioso, que quando eu entrei, né? Aí eu fui perguntei, eu não lembro agora qual era um personagem, eu não lembro qual era. Tava atrás. E aí, entrei. E aí vem um cara, passou assim por mim, aí ele parou assim, procurando lá. Ele tava querendo, ele comentou assim: se porra, engraçado, né? Loja de brinquedo agora é só adulto que ele entra. Mas é. Porque, gente, você só via adultos. Porque, tipo, você nem vê mais a criança com aquela coisa de sentar, como a gente tinha, amigo. Sentava, pegava brinquedinho, colocava no chão, né? E aí, dava vozinha. Pô, 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 pá, pá, sabe? Você não vê, porque todas estão com o celular na mão. É incrível. Desde muito cedo, né? Muito cedo. Muito. Né? Então você vê, elas têm alguns brinquedos e tal, mas tipo, rapidamente elas não querem mais isso. Elas não querem mais, né? Elas querem o videogame top, o celular top, né? Os joguinhos, não param de jogar, né? Jogos em celulares e tudo. E, gente, é muito curioso isso. É muito curioso, né? É uma redução do exercício do lúdico, né? Isso, total. Não exercita o lúdico. Isso, quando eu era criança, eu brincava com tudo. Com pedra, com folha.
Tudo que eu pegasse virava um ser animado na minha mão e eu ficava brincando com aquilo e eu rasgava as folhas. Adorava brincar com folha, que eu moro perto de uma praça, né? Então o que mais tem é árvore e folha. Ixi, eu pegava as folhas e ficava brincando Amigo, horrores. caneta, pegar caneta e ficar. Caneta e aquilo. Pegava caneta e ficava dando vozinha pra caneta e tal. Gente, Sim. era muito clássico isso. Muito clássico. Né? Pegar a borracha e fincar o lápis na borracha e fazer martelinho. Gente, pelo amor de Deus. Então isso, né, é uma coisa que passou, né? A geração é outra, né? Tem muitos males, né? Muitos males que não eram comuns na nossa época, inevitavelmente a gente tem essa diferença. Não eram coisas comuns, né? Que a gente, por exemplo, pessoas excessivamente ansiosas, né? E depressivas e tal, papapá, já desde muito cedo, desde crianças, pré-adolescentes, né? Com esse tipo de diagnóstico não era muito comum a gente ver, né? E isso é consequência de excesso, né, da tecnologia, né? Então a gente tinha a mente muito mais criativa, né, ao sentar e brincar e criar histórias, né, pegar bonequinhos ou canetas ou folhas, como o amigo falou, e dar vida para aquilo, né? E hoje você não vai ver isso, né? Hoje a geração está muito. Acho que é porque hoje também, né, mudou. Outra coisa que mudou é que mesmo o entretenimento solitário, digamos assim, se tivesse uma criança vendo televisão na sua casa sozinha, era de certa forma um entretenimento compartilhado, porque todo mundo estava assistindo naquele mesmo horário aquilo. E aí, quando tu encontrasse os teus amigos, ele ia te falar: tu viu? Tal coisa, ele ia dizer: vi, foi firme, foi legal, né? Não sei o que, vamos lá. Então, que hoje já não é bem assim. Tu já viu? Ah, não, eu não vi esse episódio, eu vou ver amanhã só. Cada um vê num horário diferente. Ou então, o videogame. Todo mundo, vamos sentar e jogar videogame. Todo mundo na mesma sala. Ih, morreu, perdeu, passa o controle e tal. E não sei o que. Ia brincando. A não ser se fosse um 64 que tinha 4 controles, aí dava pros 4 brincarem junto. Mas se fosse Super Nintendo e esse PlayStation, não. Aí vem depois, hoje, é cada um no seu celular. Né? É cada um no seu celular. Já vi assim, grupos de amigos, é cada um no seu. Aqui. E não estão juntos, às vezes. Às vezes, quando estão juntos, ainda é bom. Né? Jogando o mesmo jogo, na mesma sala, né? No mesmo espaço virtual. Ok, ainda é bom. Porque ainda simula uma interação, né? Aquela interação de videogame. Mas tem vezes que não. Tem vezes que não é possível no jogo formar uma sala para todo mundo no local. Então é aleatório, e quando vê, tu tá aqui do lado do teu amigo jogando com alguém da China. E aí você... Bacana, assim, é outra forma, né? Tempos mudaram, né? E, assim, crianças ainda brincam? Brincam. Elas ainda têm um potencial lúdico nelas? Com certeza. Acho que sim. Acho que ainda são crianças, né? Só que algumas coisas eu acho que, né, essas situações, essa exposição ao celular, a muita informação, a não sei o quê, né, essa coisa da autoimagem muito precoce, né? Não que, claro, não que não fosse antes, não tivesse em algum grau, mas hoje eu acho que é um pouquinho maior, né? Essa coisa de ter rede social, de ter perfil. Ou seja, de certa forma de estar preocupado em mostrar uma imagem que não é só pro colega que vai contigo pra escola, mas é pro mundo. Essa noção de global, ela é muito diferente hoje, realmente. É muito diferente. E isso acho que afeta também um pouco essa forma de consumo, né? Esse consumo de televisão, com certeza, né?
Só que eu não sei, ter que ver, não sei também, eu não conheço tanto, eu não conheço essas crianças de hoje em dia também, né, a gente não sabe pra bater esse martelo, mas a impressão que dá é essa, né, parece. Com certeza. Eu acho que, fechando, né, aqui a nossa conversa de hoje, fala, amigo. A gente não falou de uma coisa que é a coisa que mais marcou a televisão brasileira durante uns 20 ou 30 anos. Deixamos escapar. Que é Chaves. Chaves, gente. Chaves, a gente comentou aqui nos primeiros episódios. Aqui foi. Foi só de Chaves. A gente fez aqui. Você dá um confere, você busca aí, tá? Tá lá. A capa em o Chaves e o Chapolin, se eu não estou enganado. Você dá um confere lá que a gente já comentou. O Chaves, gente. O Chaves, ele pede um episódio só pra ele, assim. Só pra ele, então é isso que eu ia falar. O Chaves se deixar. Bora, falar de Chaves aqui. É só Chaves. Chega a 2h30, 3, assim, não, eu falei porque seria, né, seria uma gafe, seria um ultraje, a gente tá falando e nem citar. Nem citar. Chaves, gente, foi outra coisa assim que foi emblemática, né? Emblemática. Hoje é difícil você ter acesso a ele, né? Porque tá. Eu acho uma loucura. Uma loucura. A família não se entende, né? Entre eles e com a Televisa, né? Então fica essa guerra, né? Sim. Que aí tá suspenso mundialmente, né? O que é uma pena. Até no YouTube é difícil você encontrar episódios. Tipo, você encontra mais fragmentos dos episódios. Você não tá mais encontrando ele na íntegra, sabe? Então é uma pena, né, acontecer isso tudo, né? Ninguém sabe se tem volta, se não tem, ninguém sabe, né? E Chaves é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Maravilhoso, né? Eu acho que é uma das melhores aquisições do SBT, né? Foi Chaves. Sim. Nem assim, de longe, a melhor. Chaves, né? Eu acho que se a geração atual visse, é uma coisa que pegava. Acho que pega. Eu acho que pega. Aí. Acho que pega. Porque Chaves é aquela coisa que pegou gerações, né? Gerações. Pegou assim, gerações. Gente muito mais velha do que eu, do que a gente viu Chaves. Gente muito mais, assim, até mais nova também viu Chaves. Assim, pegou muita gente de muitas gerações e pegou igual. É um negócio assim que até hoje é inexplicável. Um fenômeno, né? É um fenômeno muito inexplicável. Quase um fenômeno paranormal, de tão inexplicável que é. Por isso que tem tantas teorias da conspiração que envolvem ele, né? É uma coisa muito enigmática. Como que o cara criou um negócio daquele assim? Muito forte, né? Em vários idiomas, ele conquistou pessoas, né? Japão. Furou a bolha, né? É uma coisa impressionante, gente. Então Chaves é maravilhoso, assim. Nem tenho o que falar de Chaves, né? Só que ele é maravilhoso. Maravilhoso. Não é nacional, né? Assim, não é brasileiro, mas bem que poderia ser, porque, olha, eu acho que nunca nenhuma outra obra. Né? Nunca nenhuma obra. Isso se deve também muito à adaptação muito bem feita, né? Diga-se de passagem. Dublagem e adaptação perfeita. Mas, assim, nunca uma obra foi tão do espírito do brasileiro quanto Chaves, assim, uma obra gringa. Não, nem vou falar gringo, né? Porque, pô, não é gringo, é bem aqui, são los hermanos, nossos hermanos. Não é nem gringo, assim, é nossos irmãozinhos. Nunca nenhuma obra conseguiu, eu acho, ser tão... O Seu Madruga. O Seu Madruga é brasileiro, pra mim é brasileiro, não é mexicano, não. O Chaves. Ele se enganou. O próprio Chaves. O próprio Chaves. É muito bom aquilo. E coisas que que realmente hoje não tem mais nada do tipo, né? Não, acabou. Então eu acho que quando a gente faz esse paralelo, né, já fechando o programa,
a TV de ontem, a TV de hoje, né? Eu acho que, como tudo na vida, né, amigo, fica meio balanceado. Eu acho que tem muitos pontos positivos e negativos lá no passado, né? Como aqui também, né? Teve muitos pontos positivos, está tendo, né? Porque a gente está vivendo isso ainda, e muitos pontos negativos também, né? A gente não vai dizer que é porque isso, porque aquilo, não, gente. Hoje em dia a gente não vive sem internet, não tem como, né? Então a questão da vinda da internet foi muito positiva. Já faz parte. Não Né? tem como a gente querer. Ai, sei lá, era melhor. Não sei o que. Não dá. Não dá pra. Isso aí não cabe, gente. Não tem como. Não tem como, né? realmente. Não tem. É inviável isso hoje, né? Então eu acho que é meio a meio. Tem 50% negativo lá, 50% negativo aqui, assim como positivo também, né, amigo? Eu acho que isso. Como tudo na vida, como tu falou, né? Aí, uma das leis herméticas, tudo é dual, né? E isso encaixa aqui, como isso encaixa em tudo. Que é o quê? Tem lados, coisas que eram muito positivas e únicas lá, e que a gente perdeu com o tempo, sim. Mas tem coisas que não eram boas e que hoje parece que melhorou também, né? Assim como também hoje. Hoje tem lacunas aí, que estão aí até hoje, né? E que parece que não vão ser preenchidas. Mas também tem muitas outras possibilidades que apareceram, que passaram a existir, que antes não tinha, né? As próprias mudanças de comportamento, a gente ainda está num processo que a gente não sabe o resultado. A gente está em processo, né? A gente, infelizmente, o presente não é uma história contada. Então, a gente não sabe. Qual é o resultado final dessa transformação de comportamento, né? Sei lá, nas gerações. Não sei. A gente vai ter que esperar para saber. A gente tem alguns palpites, sim. Mas só o tempo vai dizer. O que a TV vai se transformar? Não sei também. A TV vai acabar. Não vai. Isso eu garanto pra vocês que não vai. Não vai. Né? Porque, como a gente já comentou, né? Os streamings e as outras formas de entretenimento, eles não suprem uma necessidade que é da televisão. Ainda. Não sei se vão suprir. Que é o quê? Que é produção nacional. Os streamings não suprem isso, né? Que tem coisa que é só a televisão que vai trazer, que é o quê? Programa de auditório, programa de televisão, e você tá lá, e vai, sei lá, o ator que você gosta, o artista que você gosta, vai lá, e aí é uma entrevista com alguém, papapá. Ou então mesmo um programa de comédia. Por exemplo, um Toma Lá da Cá. Queria que tivesse um Toma Lá da Cá hoje, não tem. Né? Alguma coisa assim, sai de baixo, né? Não tem. Né? Eu não sei, a Praça Nossa ainda tá passando? Faz muito tempo não que eu sei, tá aí. Não faço ideia. Não sei. Isso também é uma transformação de comportamento que a gente também passou. Né? Não sei, realmente. É meio difícil. A gente passou a ver menos televisão mesmo, só coisas pontuais, né? Assim, coisas que se quer ver mesmo, sei lá, novela, ou então, por exemplo, Altas Horas, que às vezes tem alguém que vai estar aqui, né? Programa de televisão, tal, ou então domingo, né? Mas não é mais aquela coisa de televisão ligada o dia todo e todo mundo assistindo. Né? Esse comportamento meio que deu uma mudada, né? Mas ainda tem uma importância. A televisão, ela tem uma relevância. Assim como o rádio, né? A televisão não matou o rádio. De forma alguma. De forma alguma. Os dois seguem aí e seguem fortes. Né? Sim. Pra quem anda de carro, quem, sabe? Pessoa que se locomove e tudo. O que acontece são as adaptações, né? Que eles vão sofrendo. Eles vão se adequando àquilo que vai aparecendo, né? É isso que vai acontecendo. As adequações. A crista da onda hoje é a internet ainda. Não sei se de repente, né? Vai mudar, a gente vai ter um outro tipo de comunicação aí que seja mais imediata ainda do que a internet. Não sei. Mas aí eu acho que não vai ser nesse século, não. Não, com certeza. Não. Acho que não. Aí mais do que a internet, já é todo mundo ciborgue,
com chips enfiados e por aí. Não, gente, aí a gente não vai estar mais nem aqui pra ver isso. É. Se bem que o Elon Musk tava querendo enfiar chip na cabeça dos outros agora aí, né? Eu não quero ser cobaia disso aí, não. Tudo bem. Não. Então, gente, eu acho que vai ter essa dualidade, sim, do positivo e do negativo, tanto, né, no presente quanto no passado, né? E a gente não pode ter aquela coisa da nostalgia. Inclusive, a gente já falou sobre isso também aqui no episódio sobre nostalgia é bom, não é, né? Enfim, confiram, se vocês não assistiram, nesse confere que é muito legal. Eu acho que fica isso, né? Essa questão aí da dualidade. Tudo vai ter seu lado bom, tudo vai ter seu lado negativo, e é você que tem que filtrar. É você que tem que saber consumir, né? Sim. É você. Então eu acho que é isso que fica aqui como uma mensagem final, né? Saiba consumir, né? O que você recebe da TV, já que hoje a gente está falando especificamente dela aqui, né? Seja no passado, seja no presente, no futuro, saiba consumir, né? Porque conteúdo ruim você sempre vai encontrar. Você que tem que saber filtrar o que você recebe. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio aqui do Pode Falar. Comenta, compartilha, manda pra frente. Você que tá aí, dá like, gente, e engaja, que isso é muito importante. A gente tá pertinho de bater os 200. Então, faça a sua parte aí. Se você quiser doar valor em Pix, o Pix fica aparecendo aqui em cima. Você que está aqui e quer assistir no Spotify, o QR Code agora do Spotify ele fica rolando aqui, de vez em quando ele fica surgindo aqui na tela e você aponta a câmera e é levado para lá. E tem o arroba do Tique para você conferir lá os cortes na velocidade 2x. O Pix, para quem está no Spotify, está fixado na descrição e está rolando na vinheta do intervalo, que essa altura do campeonato já rolou aí no intervalinho, já soltou a chave Pix para você que está no Spotify. Gente, se cuidem, se hidratem. O Eric está mostrando, né, no dele. Tem que fazer áudio de descrição para a galera que tem no Spotify. Imagem geralmente ilustrativa ou não. É água que ele está bebendo? Não sabemos. Aí fica o mistério. Sempre é de pitar por aí. Né? Então aí você fica com essa dúvida na sua cabeça. E, gente, é isso. Até semana que vem para mais um episódio aqui do Pode Falar. Se cuidem, gente. Até semana que vem. Tchau. Pode Falar.